Bom, pessoal, graças e paz. Estamos aqui para apresentar aqui um projeto chamado Casa de Paz. E eu queria bater um papo contigo para a gente começar já a entender, né? Eu sei que tem gente no nosso grupo que já sabe do que nós estamos falando, já passou pela experiência, né, da Casa de Paz. Nós sabemos que é um projeto de evangelização destinado a pessoas, a famílias que estão carecendo da paz, do príncipe da paz em suas residências. O objetivo é entrar nas casas que não conhecem Jesus. Aí eu costumo sempre dizer o seguinte: existem pessoas que sabem quem é Jesus, mas não conhecem Jesus. Você pode perguntar, pastor Vinícius, qual é a diferença de saber quem é Jesus e conhecer Jesus? Jó fala, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Essa é a grande diferença. Quem sabe quem é Jesus é porque ele ouve. Nós podemos até usar a imagem dele, né, num crucifixo. Então sabe quem é Jesus. É o ateu, sabe quem é o Jesus histórico. Mas eu estou falando aqui do Jesus Deus. Eles não acreditam em Deus, então eles não conhecem o Jesus Deus. Eles podem conhecer o Jesus histórico, né? Muitos conhecem o Jesus místico. E eu vou além, eu conheço o Jesus Deus, que vai além do misticismo. Então o objetivo é, a pergunta que eu te faço é o seguinte: você conhece alguém que está sem paz? Você conhece uma pessoa aonde você trabalha, onde você estuda, na tua família, uma pessoa que está sem paz? Que precisa de oração e gostaria muito de receber visita em sua casa para que a paz comece a chegar na alma dessa pessoa? Então nós, na verdade, todos nós conhecemos pessoas assim, que estão totalmente sem paz. E eu não estou falando daquela pessoa pobrezinha, uma pessoa que está passando dificuldade financeira, não só essa pessoa. Eu estou falando de pessoas ricas, pessoas milionárias, mas que não têm paz, depende de altas doses de remédios para que acalme a sua ansiedade ou que reverta a sua depressão. Então as pessoas estão assim totalmente sem paz e nós conhecemos pessoas. Então imagine se nós conseguirmos entrar nessas casas com a permissão dessas pessoas para pregar esse evangelho da paz. Amém? A Bíblia diz: conformosos são os pés daquele que anunciam o evangelho da paz. Amém, querido? Então nós temos que anunciar esse evangelho. O Senhor Jesus, em Mateus 9,36, deixou claro que existem muitas pessoas assim, aflitas e desamparadas. Elas precisam de paz, precisam de Deus. E há uma promessa de paz para todos, sendo necessárias pessoas com compaixão e dispostas a compartilhar esta boa notícia aos que precisam. Então você deve conhecer alguém que precisa da paz que excede a todo entendimento. Paz essa que só Jesus pode dar. Em Filipenses 4,11 está escrito: e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo. E é isso que nós precisamos levar, a paz de Deus que excede a todo entendimento, né? Então estamos iniciando aí essa estratégia de evangelismo, essa estratégia de propagação do Evangelho da Paz. E o nome desse projeto é Casa de Paz. Amém? A base bíblica, Lucas 10. Ali Jesus chama 70 dos seus discípulos e os enviam antes deles a diversas cidades. E os enviam, em Lucas 10, ali Jesus chama 70 de seus discípulos e os enviam antes dele a diversas cidades e povoados, de 2 em 2, com uma missão: encontrar pessoas que estivessem abertas para receber a presença do Senhor em tuas casas. Então nós estamos imitando Jesus. Jesus fez isso, né? E nós vamos fazer a mesma coisa.
O Senhor diz: se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Lucas 10, 6. Então a tarefa dos 70 era encontrar os filhos da paz e estabelecer suas casas como casas de paz. Também lemos em Atos 5,42: todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Amém? Então nós temos duas referências bíblicas, uma Jesus e outra o comportamento da igreja já implantada, que eles iam de casa em casa e eles compartilhavam do amor de Jesus, né? Os benefícios dessa estratégia para você, para a igreja, né? Abertura de muitas casas para o evangelho, atendimento à grande demanda por visita e oração nos lares, despertamento de muitos crentes para uma futura liderança celular, crescimento e multiplicação dos GCs, despertamento de muitos crentes para uma futura liderança de GC, grupo de crescimento, crescimento e multiplicação de GCs, salvação de muitas famílias. Essa é a coisa mais importante, salvação de muitas famílias. Aí vem a pergunta: mas como nós vamos identificar as tais casas de paz? Vamos lá, identificando casa de paz. Todos os participantes das células, ou do GC, ou do grupo familiar, ou do pequenos grupos, são desafiados a identificar casas de não crentes, que aceitem receber nós vamos fazer uma mudança aqui agora, eram 7, nós vamos reduzir para 5 semanas. Então elas vão aceitar receber durante 5 semanas a visita de uma dupla que irá ministrar a paz de Deus sobre aquela casa. Cada lar aberto é denominado casa de paz. Amém? Então existem 3 maneiras de identificarmos a casa de paz. Primeiro, as pessoas necessitadas que estejam sofrendo ou estão curiosas em relação ao mundo espiritual. Essas pessoas, tem pessoas, querido, que elas estão vagando por várias, pelo misticismo, pelo espiritismo, pela umbanda, candomblé, quimbanda, procurando, porque o ser humano tem um vazio espiritual. E tudo aquilo que for tratado como espiritual, ele vai buscar para ver se isso preenche de fato. Muitas pessoas vão se achar assim completas em vários tipos de segmentos espirituais. Agora preste atenção, isso por algum tempo, ele está muito vazio, ele chega lá, aquele fenômeno todo que ele vai passar, isso vai dar uma sensação, ou uma falsa sensação, de que ele se completou naquele lugar. Eu estou falando isso até mesmo por experiência, por conhecer vários casos de pessoas. Eu me encontrei nisso, eu me encontrei naquilo, mas daqui a 6 meses ele vai estar de novo cheio de depressão, ansiedade e outros problemas, e às vezes até mesmo muito pior de quando ele chegou. Então a primeira é isso aí: pessoas que estão sofrendo, estão curiosas, estão em busca de um preenchimento espiritual. Pessoas não convertidas que participaram de um dia do amigo ou evento de colheita no GC, talvez pessoa que foi no GC, mas não voltou mais, frequentadores da igreja, ou seja, os únicos, às vezes a pessoa só tem uma pessoa na casa que é crente. Podemos oferecer para que os demais ali tenham esse encontro com Jesus. Então basicamente casa de paz é para não crente. Vou repetir: casa de paz para não crente. Amém, querido? As duplas que abrirão as casas de paz, as duplas a serem enviadas são pessoas da igreja, tá? Basicamente da igreja, né? Que às vezes tem um GC ou não, tá? É necessário que ambos sejam convertidos, que no mínimo um dos integrantes da dupla seja batizado. Então vamos resumir aqui.
todas as pessoas da igreja pode formar uma dupla, sendo que pelo menos um da dupla seja batizado e formar e abrir as suas casas de paz. Amém, querido? Então assim, deixa eu só ver aqui uma caneta. Puxa. Ô Isaac. Então assim, todas as pessoas, todos os membros da igreja deveria ser uma obrigação que todos os membros da igreja formassem dupla. Eu prefiro, basicamente o seguinte, prefiro que seja um casal, né, marido e mulher. Por quê? Porque se for dois homens, às vezes vai numa casa que chega um dia, o marido lá está trabalhando, a mulher está sozinha. Complicado. Então o ideal é que seja casal, tá? A não ser que sejam duas mulheres, mas vai fazer uma casa de paz onde só vai ter mulher. Ou que sejam dois homens que vão fazer casa de paz onde só vai ter homem, ou que o casal esteja presente. Nunca, se for duas mulheres, nunca, pode até interromper a casa de paz, se chega lá só está o marido em casa. Se for dois homens, chega lá só está a esposa em casa, só está a mulher em casa. Não faz. Os jovens, vamos lá, jovens. O ideal é que se for uma dupla de meninos, que faça a casa de paz para que onde a família esteja reunida. Nunca uma dupla de meninos vai fazer uma casa de paz onde só tenha uma menina em casa. Por favor, vamos guardar isso aí para que a gente não caia na armadilha, né, da aparência do mal. Isso é muito importante, tá? Bom, a estratégia, né? Os encontros da casa de paz devem ser feitos sempre em dias diferentes ao dia de GC, mas aqui no caso nós vamos ter, exceto a quinta-feira, né, segunda, terça, quarta e sexta, aberto para os GCs, para as casas de paz, perdão, porque nesse período de casa de paz nós não vamos ter o GC. Eu estou dando uma pausa no GC, né? Nós vamos voltar com o GC até mais reformulado do que a gente precisa ir crescendo, né? Aprofundando e crescendo, né? Para frente e para cima, nas estratégias aí. Então a estratégia é isso, cada um integrante receberá um manual, amém? Esse manual já está pronto, nós vamos aí imprimir esse material, eu vou estar distribuindo esse material para cada dupla vai ter um material, e é bom que a dupla estude esse material. Além disso, eu vou dar um treinamento de um dia na casa do Senhor, aqui na igreja, vou dar um treinamento sobre como vai ser o nosso comportamento. Na verdade, vai ser uma revisão geral, tá? Na primeira semana entregaremos ao anfitrião um chaveiro simbolizando que as chaves daquela casa estão sendo entregues a Jesus, tá? Sobre aquela casa está sendo liberada a paz de Deus. Os participantes devem ser estimulados a chamarem seus parentes, vizinhos e amigos para os próximos encontros. O que você pode fazer? Vamos fazer o seguinte: nós vamos ter um material que vai ser um convite para a casa de paz. Você abrir uma casa de paz. No primeiro dia você vai fazer uma oração, tem um estudo muito rápido, você vai dar esse estudo. Aliás, vamos fazer ao contrário. Vamos mudar aqui a ordem. Nós vamos chegar na casa de paz, nós vamos ter um material impresso que é para convidar. Você vai conversar com esse morador. E quais são os seus vizinhos aqui que são amigos? E ele vai apontar. E o que você vai fazer? Você vai falar para ele: você gostaria de ir comigo no seu vizinho para convidá-lo para essa casa de paz? Aí, se a resposta for positiva, porque pode ser negativa, você tem que dar essa liberdade para ele. Se ele falar não, glória a Jesus, amém. Se ele falar sim, dá 3 glória a Jesus, amém? Então vamos lá, ele disse sim. Você vai com ele e vai com esse convite em mãos, convidando ele para essa casa de paz, para esse dia. Isso tem que ser feito, querido, nesse caso aí, em 20 minutos no máximo.
os convites. Eu sugiro 5 casas para a direita, 5 casas para a esquerda, 3 casas na frente. Então em 20 minutos. É pá e bola. Ó, esse aqui, ó, nós estamos fazendo a Casa de Paz na casa do seu amigo aqui. É um projeto onde a gente vai promover a paz de Deus para as famílias. Se você, ó a pergunta, sempre trabalhe com a pergunta. Se você estiver precisando de paz na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, nós te convidamos. Vai começar daqui a 15 ou 20 minutos. Amém? Fez esses convites, talvez aí 10, 15 convites, volta para a casa da pessoa. Quem sabe você já vai voltar como participante. Amém? Ali você vai apresentar um chaveiro. Nós vamos confeccionar uma chave e cada uma desses eventos, né, dos 5 encontros, a pessoa vai receber uma chave. Amém? E depois nós vamos, por exemplo, a última semana, a 5ª semana, né, que vai ser durante a semana, nós vamos ter o próximo domingo. No próximo domingo, nós vamos fechar com chave de ouro. Amém? Então o que você vai fazer durante as 5 semanas? Você vai ministrar a palavra, você vai fazer apelo, vai ter um relatório para você colocar o nome dos participantes, do anfitrião, com um telefone e tudo. Vai ter um outro relatório de pessoas, você vai fazer o apelo, as pessoas que se entregaram para Jesus, você vai botar o nome dessa pessoa, endereço, telefone, porque nós vamos fazer, além de tudo, a fonovisita. Aí na última semana, vamos dizer que a sua casa de paz é na quinta-feira. Nessa casa de paz você vai trabalhar forte para um coquetel que nós vamos fazer no domingo. Preste bem atenção, no domingo. Aí você vai falar, esse coquetel chama coquetel chave de ouro, porque nesse último coquetel nós vamos ter salgadinhos lá, vamos ter um café, isso no culto à noite, nós vamos ter um café, vamos ter salgadinho, mas esse para nós vai ser o culto da colheita, aonde nós vamos fazer a colheita. Amém, querido? Então assim, é muito simples, né? Batista Manancial, cada membro da Batista Manancial, deixa eu falar, você não é obrigado a ser um anfitrião. Aliás, anfitrião não pode ser membro da igreja. Anfitrião tem que ser um não crente. Não crente. Pode ser, pastor, um afastado da igreja? Pode, mas eu ainda assim prefiro um não crente. Não sabe quem é Jesus, até conhece Jesus. Então, você deve, tá, querido? Embora você não é obrigado a fazer casa de paz, você deve abrir casa de paz na casa dessas pessoas. Se você, olha a pergunta, olha a pergunta na reflexão que eu vou deixar. Se você é discípulo, porque os 70 discípulos, Jesus não perguntou se eles queriam ir. A Bíblia diz que ele os enviou. Enviar é dar uma ordem. Amém? Quem não quisesse obedecer, ótimo, não precisava obedecer, mas ia sair da companhia de Jesus. Ia se deixar de ser discípulo de Jesus. Então preste bem atenção. Você que é discípulo de Jesus, se você é mesmo discípulo de Jesus, essa é a grande forma, porque dizer que eu sou discípulo de Jesus é uma coisa, mas provar é outra. A Bíblia diz que Jesus provou o amor dele para conosco, se entregando na cruz. Ou seja, a prova de amor, a prova de ser discípulo é tendo uma atitude de discípulo. Leia de novo lá o texto e você não vai ver um discípulo, Jesus, hoje eu estou cansado, Jesus, hoje eu não posso, hoje eu tenho que levar meu filho na escola. Não há desculpa. Eu vou deixar, pastor Marcos Vinícius da Silva Lima, hoje o líder eclesiástico da Igreja Batista Manancial, hoje eu quero te dizer o seguinte: hoje eu estou, amanhã eu posso não estar, mas hoje estou. E como líder eclesiástico da Igreja Batista Manancial, existe uma forma de você provar que é discípulo de Jesus. Eu, por ordem do Senhor Jesus, por autoridade do Senhor Jesus, estou te enviando a formar dupla e ir de casa em casa. Amém? Se você é discípulo, você vai obedecer.
Se você não é discípulo, vai ser muito fácil de te encontrar e de te identificar. Amém ou não amém? Graça e paz, o amor de Deus esteja sobre a tua vida, a graça do Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo. Shalom.